Amém, glórias a Deus. É por causa desse amor que nós estamos aqui nessa noite de frio, adorando ao nome do Senhor, nos prostrando diante dele. Essa é a única maneira de a gente prosseguir na caminhada cristã. Adorar o nome do Senhor, nos congregarmos diante dele, adorarmos sempre ao nome do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa hora a palavra do Senhor, se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, Romanos capítulo 3, apenas o versículo 23, Romanos 3, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É com essa certeza que nós nos achegamos diante do Senhor, sabendo que eu e você, meus irmãos, somos sim pecadores diante do Senhor. Por mais que venhamos a fazer as coisas corretas, já nascemos em pecado, o pecado está arraigado nas nossas vidas. Nesse momento do culto, nós já chegamos diante do Senhor, colocando diante dele nosso coração, nossas vidas, reconhecendo aquilo que ainda fazemos de errado. Sei que nessa semana nós erramos bastante, através de palavras, pensamentos, olhares, por omissão. Então nós já chegamos a Deus nessa hora, pedindo que Ele venha trabalhar nas nossas vidas, perdoar os nossos pecados. Ele diz que se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nos acheguemos a Deus nessa hora, nessa oração de confissão. Eu quero estar convidando nossa irmã Andresa, que estivesse orando nessa hora, nessa oração de confissão. Santo Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade que tu nos dá de encerrar esse dia na tua casa, Deus. Muito obrigada, Deus, porque realmente é importante para esse momento de comunhão aqui com os irmãos e com a tua palavra, Pai. Aqui nós também nos alimentamos espiritualmente, Deus, e nos fortalecemos para mais uma semana que se inicia, Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, também te pedir perdão, Pai. Como teu servo já passou, Deus, por mais que nós nos esforcemos, Deus, por mais que nós tentemos, Deus, mas nós não temos tanta força assim, Deus, para ficar, Pai, longe do pecado, Deus. Pai amado, que tu possa nos fortalecer, Deus, porque realmente, Pai, durante essa semana que se passou, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, Pai, muitos ou alguns deles, Pai, foram realmente contaminados, Pai, pelo pecado, Deus. Ainda vivemos num mundo incrédulo, Deus, um mundo que muitas vezes caçoa do Senhor, Deus, e muitas vezes, Senhor, não te leva a sério, Deus. Vivemos nesse mundo, Deus, onde tirar vantagem é mais importante, Pai. As pessoas preferem, Senhor, muitas vezes o dinheiro ao teu nome, Pai. Então, nesse mundo que nós vivemos, Pai, nós temos que realmente sempre estar atentos e vigiando e orando e nadando, Senhor, contra a maré, porque quando nós nos desapercebemos, Deus, nós já estamos em pecado, Pai. E como é uma luta diária, Pai, que nós temos, a tua palavra diz que o Espírito milita contra a carne e nós sentimos isso no nosso dia a dia, Deus. Muito obrigada porque a tua graça e a tua misericórdia nas nossas vidas são infinitas, Pai. E a tua palavra nos diz que sempre que nós nos achegamos a ti e confessamos o nosso pecado, tu és fiel e justo para nos perdoar dos pecados, Deus. E é crendo nessas tuas promessas, Deus, da tua fidelidade, Deus, que nós pedimos perdão, Deus, por tudo aquilo que nós temos feito, falado, pensado, que não te agrada, Deus, que vai de encontro com a tua palavra, Deus. Por favor, Deus,
Nos ajuda, Senhor, a não pecar mais, Deus. Nos mantenha chegados a Ti, Pai, porque nós sabemos que quanto mais perto de Ti, Pai, mais longe dessas coisas nós estamos, Deus. Tira, Senhor, os nossos olhos desse mundo, dessas circunstâncias que nós vivemos, Deus. E nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti, que é o Deus da glória, que é o nosso socorro na tribulação. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Pai. Em nome de Jesus, teu amado, nós oramos, Deus. Amém. Amém. Quero convidá-los, aqueles que quiserem, aqueles que puderem, se colocar de pé, para estarmos adorando ao nome do nosso Deus junto. Esse nosso canto fala como águas claras de um rio cristalino. Esse é o agir do Espírito Santo em nossas vidas, que vem nos aquecer, vem nos inundar, né? Sabemos que a frieza da temperatura física, mas também às vezes há uma frieza da temperatura espiritual. E o Santo Espírito do Senhor, ele nos aquece como um fogo intenso, mais forte do que o sol. Aquece o nosso coração diante do Senhor, para que venhamos a adorá-lo como águas claras. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai querido, agradecidos ao Pai pela tua bondade, pela tua misericórdia.
Obrigado pelas nossas vidas diante do Senhor. Nessa noite, Pai, nós viemos aqui te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, encher o nosso coração, ó Pai, inundar a nossa vida com o Teu Santo Espírito, Senhor. Venha nos aquecer diante do Senhor. Coloca em nós a cada dia, ó Pai, o desejo de te buscar verdadeiramente, ó Pai, de sermos mais parecidos, ó Deus, com o Teu Santo Filho, que possamos, Pai, crescer de glória em glória diante do Senhor. Enche a nossa vida, Senhor, enche a Tua igreja, Pai, com a Tua presença maravilhosa, com o Teu Santo Espírito, Senhor, que enche o nosso coração, que faz com que a nossa vida transborde diante do Senhor, ó Pai, numa onda de louvor, que venhamos a Te adorar, ó Pai, a glorificar o Teu nome com as nossas vidas, Pai. Nos conduza, Pai, nesse culto que é feito em Teu nome, Pai. Nós oramos, ó Deus querido, no nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Esse nosso canto diz que os reis da terra se prostrarão diante do nosso Deus, os poderosos, aqueles que hoje estão em eminência com o poder nas suas mãos, aqueles que fazem do dinheiro o seu Deus, aqueles que oprimem os pobres, aqueles que fazem coisas em nome da ganância. Esses sim se prostrarão diante do Senhor e confessarão que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nosso Deus. Os reis da terra se prostrarão. Está
Deus, aquele que está com Cristo certamente tem vida e vida com abundância em Deus. Nesse nosso último cântico, aqueles que trouxeram a sua oferta missionária poderão estar depositando no gasofilácio, lembrando que essa oferta ela ajuda nos campos missionários, né, do nosso presbitério. A gente tem um privilégio, né, de poder participar também na obra missionária. Você que trouxe a sua oferta poderá então estar fazendo o depósito. Tu és soberano sobre a terra. Glórias a Deus, esse Deus é tremendo, verdade. Apesar da glória que Ele tem, Ele olha para cada um de nós como filhos, como pessoas que tendem a caminhar diante dEle. Eu quero pedir nessa hora ao nosso irmão presbítero ali que estivesse orando, entregando esses louvores diante do Senhor, nessa oração de gratidão a Deus, pelas ofertas também que ajudarão os campos missionários, aqueles pastores que estão lá abrindo o campo. Sabemos que não é fácil plantar uma igreja, né? Então a gente vai estar orando para que Deus os abençoe com essas ofertas, também nos abençoe espiritualmente, dando sabedoria, iluminação para que eles venham prosseguir nesse trabalho. Oremos. Senhor, como estamos alegres nessa noite, Pai, por poder participar da Tua palavra, participar desses louvores maravilhosos que foram agora entoados a Ti, Pai. Senhor, também pela oferta concedida nesta noite, que aqueles servos Teus, Senhor, que estão trabalhando em lugares distantes,
das suas casas e das suas cidades. Eles têm necessidade do nosso apoio, necessidade da nossa oração, necessidade do nosso pedido de intercessão a Ti, em favor da sua vida e da vida das suas famílias, Pai. Que o Senhor possa abençoar onde eles estiverem. Senhor, enche os seus corações de alegria e de esperança, enche os seus corações de sabedoria, porque eles são embaixadores do Senhor nessa terra, para que onde eles colocar os seus pés, Senhor, eles possam realmente ser recebidos e também ganhar muitas almas para o reino do Senhor. Obrigado por esse culto, Senhor, que agora estamos oferecendo a Ti, Pai, em espírito e em verdade, Senhor. E também, Senhor, pela palavra que será lida, que será compartilhada nessa noite a cada um de nós. Quero Te dizer, Pai, de todo o meu coração, que está aberto nesta hora, para que a Tua palavra possa penetrar profundamente. Quero receber tudo aquilo que o Senhor me der, tudo aquilo que o Senhor me entregar nessa noite. E cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Que o Senhor possa encher o vazio, se houver, em cada coração. E se não houver nenhum vazio, mas que o Senhor possa transbordar mais e mais do Teu grande amor nas vidas deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, que bom tê-los aqui nessa noite para poder cantar louvores ao Senhor, engrandecer ao nosso Deus. A temperatura caiu muito, não é verdade? Mas o calor de estarmos juntos diante do Senhor certamente aquecerá as nossas vidas. Quero pedir que alguém, por favor, consiga pegar um copo de água para esse pastor aqui, esse rapaz. Nós vamos estar continuando a nossa série de pregações ali no livro de Samuel. E hoje eu quero compartilhar com vocês 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Nós leremos o capítulo todo. 1 Samuel, capítulo 4. E diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acampavam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais se sucedeu antes. Ai de vós, quem nos livrará? Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses?
são os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas do deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de o homem entrar na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão. Quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era um homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, nós diante da Tua presença, Pai, colocamos a nossa vida, pedindo que o Senhor venha, Pai, com poder e graça, Senhor, falar no nosso coração nessa noite. Obrigado pela Tua palavra lida nessa hora. Que o Senhor, ó Pai, através do Seu Santo Espírito, ó Pai, venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração. Que a Tua palavra venha fazer morada, Senhor, no nosso coração, que ela possa encontrar um terreno fértil, que possa crescer e que venhamos a cada dia, Senhor, ser transformados por essa palavra maravilhosa. Conduza-nos nessa noite. Abençoa os meus irmãos, ser como aqueles que nessa noite não estão aqui por motivo de enfermidade. Vai na Tua mão poderosa, Senhor, vai agindo, vai trazendo alívio, Senhor, vai trazendo cura. E a cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai, fala poderosamente a cada coração. Abençoa cada família aqui representada. Cada dificuldade, Senhor, vai entrando com providência, Pai. Nos abençoa e nos conduza, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, Deus. Amém. Amém. O capítulo 4 até o capítulo 6, agora vai entrar na narrativa a Arca da Aliança. A Arca da Aliança vai ser o assunto dos próximos 3 capítulos. E o texto que nós lemos diz que veio a palavra de Samuel, porque o Senhor continuou aparecendo ali, ele aparecia em Siló e comunicava a sua palavra ao povo através de Samuel. E Samuel foi confirmado como porta-voz do Senhor. Ele foi mesmo ali consagrado, instituído como profeta do povo de
de sorte que a palavra do Senhor se tornou uma só com a palavra de Samuel, porque nenhuma das suas palavras caiu por terra. Tudo que ele falou aconteceu. Tamanha era a comunhão entre Deus e Samuel, pelo fato de que a palavra de Samuel tornou-se a palavra do Senhor. Quando Samuel falava, era o próprio Deus falando ao Senhor. Coisa interessante, maravilhosa isso. E agora, nós estamos diante de uma situação onde os filisteus, eles aparecem novamente na história de Israel. Filisteus, eles tiveram desde o período de Juízes até o final do reinado de Davi, lutando contra o povo de Israel. E esse era um povo que não era um povo semita. Semita que era descendência de Sem. Hoje a gente ouve falar, né? As pessoas são antissemitas, são anti-judeu, anti-árabe. E eles não eram da descendência de Sem. Era um povo que provavelmente era da descendência de Cã. E eles habitavam a região litorânea de Canaã. Eram conhecidos como os homens do mar. E esses homens, então, eles estavam bem organizados em 5 grandes cidades. Eram elas Asdod, Asquelon, Ecrom, Gate e Gaza é muito fácil, né? E Gaza. Então o narrador agora introduz essas pessoas, esse povo que veio pelejar contra o povo de Israel. E ele faz então uma comparação entre o juizado, no sentido do tempo que exerceu o juízo, o tempo de Sansão, com o tempo de Samuel. Sansão não conseguiu combater esses inimigos, porque ele fez o que era errado diante do Senhor, mas isso vai mudar com o passar do tempo. Então ele faz esse contraponto entre o juizado de Samuel e o juizado de Sansão. E Deus, ele levanta esse povo para castigar o povo de Israel. Porque o Senhor, quando instituiu o povo, quando colocou o povo na terra prometida, Ele falou para que eles não andassem segundo o costume dos outros deuses, não se prostituíssem dos outros cultos, mas o povo de Israel, assim como nós, somos o quê? Teimosos e desobedientes. Então o Senhor levantava um juiz, julgava, conduzia o povo diante do Senhor, passava um certo tempo e o povo voltava às velhas práticas. E Deus sempre usa um castigo no povo para trazer o povo de volta. Ele pesa a mão sobre Israel para conduzir Israel diante dele. E um agente do juízo de Deus era o povo filisteu. Então o povo de Israel, sobre a liderança de Eli e sua família, era um período terrível, como já falamos aqui muitas vezes, porque esses homens viviam de maneira leviana diante do Senhor, não se importavam com Deus, viviam de qualquer jeito, não estavam nem aí para a glória do Senhor, para a presença do Senhor, e ter intimidade com o Senhor. Eles não queriam isso. E isso passou ao povo, porque a gente já falou aqui também da crise da espiritualidade, da crise da liderança espiritual de Israel. E quando Eli e sua família conduzem o povo por 40 anos, é um tempo difícil, onde a palavra do Senhor era rara, onde não havia ali a manifestação de Deus, tamanho era o pecado dessa família. Eles tomavam parte no sacrifício, zombavam de Deus, não se importavam com a glória, o peso da glória de Deus, o peso de estar diante do Senhor, interagindo com Ele, como Ele quer que nós andemos diante dEle. E Eli e seus filhos andavam totalmente contrário à vontade do Senhor. Eles não levavam em conta o relacionamento com Deus, a presença de Deus, o peso de estar diante do Senhor, de andar diante de Deus de maneira diligente. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nesta noite, sobre o peso da glória. O peso da glória, em primeiro lugar, meus irmãos,
Deus não pode ser manipulado. Deus não pode ser manipulado. Israel foi à luta, saiu a peleja contra os filisteus, sem Deus e sem consultar a Deus. Já começa errado por aí. E o texto que nós lemos diz que quando eles foram para o campo de batalha, Israel perdeu e morreu 4.000 pessoas. Então os anciãos olharam aquela situação e disseram: por que o Senhor nos feriu pela mão dos nossos inimigos? Os anciãos tinham o discernimento de que era Deus que pelejava por eles, porque o Senhor é o Deus da batalha. A gente vê isso lá em 1 Samuel 17:47. Saberá toda essa multidão que eu sou o Senhor que salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Mas os anciãos têm essa noção de que aquilo que havia acontecido era a mão do Senhor, porque o Senhor estava sim descontente com aquele povo, porque a nossa geração ela prega um Deus que é amor, mas Deus também é um Deus de juízo. E Deus ele estava inconformado com a situação, com a maneira como Israel se conduzia diante dele. Deus estava totalmente contrário àquele povo. E foi sim a mão do Senhor que pesou sobre eles naquela batalha, e eles vieram a perder. Só que os anciãos, ao invés de consultar a Deus, ao invés de orar ao Senhor, de se colocar diante do Senhor, eles têm uma resposta na cabeça deles. Eles fazem essa pergunta: por que Deus nos castigou? Mas eles, por si próprios, já conseguem uma desculpa. Vamos o quê? Trazer a arca do Senhor. Vamos trazer a arca para que a gente possa derrotar os nossos inimigos. Tragamos a arca de Siló para que venha no nosso meio e nos livre das mãos do Senhor. Qual era a intenção dos anciãos? Manipular a Deus. Fazer de Deus um objeto de sorte. Fazer de Deus uma força mágica. A gente vê esses filmes do Harry Potter, então, isso é legal até certo ponto, mas aquilo não existe, né, crianças? E nós às vezes achamos que uma vida longe de Deus, e a gente tem alguns amuletos de Deus, vai fazer com que Deus ele se volte para nós. E Israel estava com esse pensamento, assim eram os anciãos diante do Senhor. Vamos trazer a arca, porque a arca representava o quê? A presença de Deus no meio do povo. Era como se fosse uma extensão do trono de Deus na terra. Era a presença de Deus que habitaria, e entre os querubins seria invocado o nome do Senhor. Então os anciãos disseram assim: poxa vida, é verdade, vamos lá buscar a arca e certamente nós venceremos a batalha. E dentro da arca da aliança, ela continha 2 tábuas de pedra, que eram as leis dadas a Moisés no Monte Sinai. E é interessante que no mundo antigo, quando alguém fazia um contrato, ficava uma cópia com a pessoa e a outra ficava na casa do Deus daquela pessoa servia. E na Arca da Aliança tem 2 cópias, a parte do povo e a parte de Deus, dizendo que o próprio Deus estava habitando através da Arca do Senhor. Interessante isso. E dentro da arca também tinha uma porção do maná, que Deus sustentou o povo milagrosamente no deserto por 40 anos, e isso mostrava para o povo o cuidado, a provisão de Deus no passado, para que eles pudessem lembrar de como Deus os conduziu do Egito para a terra prometida. E o povo de Israel acreditava que, levando um símbolo de Deus, ele venceria a guerra. Eles viam a arca como um amuleto. Eles queriam o benefício do símbolo, mas não queriam a comunhão com a presença. E hoje nós vemos muito isso.
As pessoas elas vão a lugares santos, elas usam objetos ungidos. Isso nada vale. Nada vale um objeto ungido, um lenço, por mais santo que o pregador seja. Isso não influencia em nada a nossa vida diante do Senhor. Assim era Israel. Tinham a arca como um amuleto, como algo que lhes traria sorte, algo mágico, que desse a eles o quê? Um poder sem ter comunhão. E é isso que nós queremos às vezes hoje. É os benefícios de Deus sem se relacionar com Deus. E isso passa para toda a esfera da nossa vida. Nós não queremos esperar. Nós não queremos dificuldade. Nós queremos as coisas prontas, as coisas na hora. Só que o relacionamento com Deus não é assim. O relacionamento com Deus, ele requer tempo. Ele requer estar diante do Senhor. E Israel não entendeu isso. Eles estavam longe dos mandamentos do Senhor, estavam longe da vontade de Deus. Dentro da arca ia a aliança e as tábuas da lei. E eram essas leis que o povo estava transgredindo diante do Senhor. E eles então achavam que a arca era um amuleto. E quando a arca chega no arraial, diz o texto que o povo começa o quê? A gritar, a brados de vitória, que chegou a estremecer o chão. Eles estavam querendo o quê? Forçar a Deus a agir em seu favor. Estavam querendo ali manipular ao Senhor, fazer com que Deus agisse a favor deles. Mas, meus irmãos, Deus é um Deus relacional. Deus não é uma força impessoal. E quando a arca chega diante do povo, eles se sentem o quê? Confiantes naquilo que eles acham ser a presença de Deus. E o povo errou porque Deus não estava presente com eles. Porque Deus não tem parte onde abunda o pecado. Deus não tem parte quando as pessoas se desviam do caminho dele. Agora, quando nós andamos diante do Senhor, Deus nos conduz. Por mais que venhamos a cair e a levantar, Deus nos conduz. É interessante que o povo filisteu tinha mais fé do que o próprio povo de Israel. Porque diz o texto que quando eles ouviram aquela voz de júbilo que estremeceu o chão, eles perguntaram: o que é que está acontecendo? No arraial dos hebreus, isso vem lá de Gênesis também, provavelmente da descendência de Éber, aonde vem os hebreus. Que barulho é esse? Que alegria é essa? E quando eles ficaram sabendo que a arca do Senhor estava diante deles, esse povo filisteu, que tinha mais teologia do que o povo de Israel, disseram: o que vai ser de nós? Olha, nunca aconteceu de os deuses virem à batalha. E esses deuses, porque eles tinham essa ideia panteísta, né? Eles adoravam vários deuses. O que está acontecendo no arraial? Deus está lutando contra ele, a favor de Israel. E eles lembravam e sabiam o que Deus tinha feito quando tirou o povo do Egito com mão poderosa. E o inimigo do povo de Deus tinha mais temor a Deus do que o próprio povo de Deus. E às vezes nós vemos isso na vida das pessoas. Tem aqueles que não professam uma religião, mas que têm mais temor ao Senhor do que muitos que frequentam a casa do Senhor há muitos e muitos anos. Só que assim como o povo de Israel, os filisteus, eles estavam enganados. Porque Deus, ele não habita em casa feita por mão humana. Nada do que a terra possa criar é capaz de conter o ser de Deus. Então eles achavam equivocadamente que o próprio Deus estaria ali. Israel foi derrotado. Mesmo com um amuleto. Mesmo agindo pela sua própria força. Mesmo levando aquilo que eles achavam que seria a grande vitória. Mesmo berrando, mesmo estremecendo o chão, eles foram derrotados.
Porque Israel trocou a presença pelo símbolo. Trocou a presença de Deus vivo por algo palpável, por algo material. Colocaram Deus numa caixa. Achavam que podia manipular a Deus, fizeram pouco caso da sua presença. E o texto nos diz que diante da arca estavam ali quem? Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os mesmos que o quê? Desprezavam os sacrifícios do Senhor, zombavam do Senhor, se deitavam com as mulheres, faziam tudo errado, não conheciam a Deus. E como agora esses homens cruéis, inescrupulosos, longe da vontade do Senhor, como é que eles vão conduzir a arca da presença do Senhor? Justamente eles, o texto fala, estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, conduzindo a presença de Deus. Que presença é essa? Que eles nem conheciam, faziam pouco caso. E sabe qual foi o resultado disso? 30.000 mortes. 30.000 pessoas morreram, porque eles não podiam, ninguém pode manipular o Senhor. E aquele povo achava, pelo fato de ser religioso, Deus agiria em seu favor. Pelo fato de estar ali algo que era considerado a própria presença de Deus, sem que o Deus estivesse ali, isso traria para eles sorte, eles seriam vitoriosos. E não foi isso que aconteceu. E não é isso que acontece também nas nossas vidas. Porque todas as vezes que nós temos um relacionamento com o Senhor, sem que tenhamos intimidade com o Senhor, e nós fazemos os nossos ritos, nós achamos que seremos o quê? Abençoados por Deus. Às vezes, nosso relacionamento com Deus é como se Deus fosse o nosso garçom. Quando nós vamos com a nossa família, numa pizzaria, num restaurante, nós sentamos, não é isso? Aí o garçom chega, é rodízio? De preferência. Quer beber alguma coisa? A gente, não, uma água, um refri. E depois o garçom sai. Ele não fica na nossa mesa. Ele não faz parte da nossa conversa, da nossa intimidade, da nossa risada. Ele não está ali com a gente. Mas de repente a nossa água acabou. O que a gente faz? Dá um assobio, chamando, levanta a mão. Não é assim que a gente faz com o garçom? E às vezes o nosso procedimento diante de Deus é como se Deus fosse essa pessoa. Que nós não temos nenhum relacionamento, não se importamos, não levamos ele a sério, mas quando as coisas apertam, a gente corre para ele. Deus não pode ser manipulado. Deus não é um garçom, Deus não é um Papai Noel. E nós, através dos nossos rituais, nós colocamos Deus numa caixa. Nós começamos a colocar Deus em baixo nível. Por não levar em conta a palavra dele, nós fazemos de Deus um ser tão pequeno que fica dentro dessas quatro paredes. E eu vivo a minha vida e semana que vem eu volto e eu pego ele aqui. E como tem pessoas se conduzindo diante do Senhor dessa maneira. E às vezes nós temos os nossos ritos. Eu venho à igreja, eu leio minha Bíblia, eu devolvo o meu dízimo. Então eu acho que Deus ele está obrigado ao quê? A me livrar do inferno, a conceder para mim bênçãos, a me livrar do mal, mas eu não tenho relacionamento. Ao contrário do que as pessoas falam, que Deus ele é uma força misteriosa. Deus é um ser que se relaciona, e nós fomos criados para quê? Para termos relacionamentos com Ele, relacionamento íntimo,
onde a presença dele faça a diferença na nossa vida. Porque se isso não acontecer, seremos como esse povo, depositaremos a nossa esperança em algo palpável, no pastor, na igreja, na nossa religiosidade, na força do nosso braço. Nós não determinamos nada diante do Senhor. E quando a gente vê essas igrejas com tantas campanhas que vão manipular o Senhor, que vão barganhar com o Senhor, Deus não tem parte nisso. Vem essa semana aqui, faça uma semana que Deus vai se obrigar. Ora, pastor Jeremias falou, eu já falei isso aqui, as pessoas estão determinando o que Deus tem que fazer. Senhor, eu determino. Determina o quê? Nem o cachorro não determina, imagina Deus, criando todas as coisas. Jeremias fala que chega em casa e fala assim: mulher, eu determino que tu me faça a janta. Quem vai fazer aqui? A minha não faz. Eu vou declarar, declaro imposto de renda, irmão. Então as pessoas começaram a se acostumar com essa barganha diante de Deus. Fizeram de Deus um objeto da sorte. E nós nessa noite venhamos ao quê? A aprender que o Senhor é um Deus que se relaciona. Um Deus que se relaciona conosco. Assim como o nosso relacionamento conjugal, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Imagina, né? Porque Mateus 6, 7 vai dizer assim: quando vocês forem orar, não façam como os pagãos, os gentios, porque eles acham que eles falando, o muito falar, Deus vai ouvir ele. Imagina se nós, eu e Murilo, né? A gente conversa, manda vídeozinho engraçado, a gente tem um relacionamento de irmão, de amigo. Imagina se todo dia eu falasse a mesma coisa com o Murilo. Pô, Murilo, tu és um cara legal, eu gosto muito de ti, que bom te ver. E ficasse só nisso. Que relacionamento a gente teria? Nenhum, não é verdade? E por que a gente acha que Deus é diferente? O povo achava que objetos, símbolos, eram o suficiente. E nós queremos o quê? Um Cristo que nós possamos controlar. A gente tem medo do que o Espírito Santo possa fazer nas nossas vidas. Então eu controlo a Deus. Aí chega o Natal, que época legal, Jesus menino na manjedoura, coisa linda. Mas o Cristo da cruz e o Cristo do seu trono reinando, isso a gente tem um pouco mais de medo de trabalhar, né? Então nessa noite, meus irmãos, o chamado de Deus é para que venhamos a ter um relacionamento com Deus, porque nós não podemos manipular ao Senhor. Deus é um ser vivo, que fala, que tem desejos, que tem emoções, e que quer sim que eu e você nos acheguemos a Ele em comunhão. Largar esse negócio de rituais, aquilo que a gente acha que é certo. Ah, porque não sei, fulano fez assim, porque a gente vai para tal lugar, vamos peregrinar, vamos ungir, vamos sacrificar diante do Senhor. O guri vai colocar o alarme na igreja. E conversando com ele, um guri novo, na minha idade, rapaz jovem, eu estou mais inteiro porque ele está com cabelo branco, não tem? Aí, conversando com ele, ele assim: eu já fui na igreja também, irmão. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu fiz uma campanha para comprar uma mobilete. E eu sacrifiquei o altar, irmão, e consegui a mobilete. Uma semana depois, eles queriam que eu sacrificasse a mobilete. Eu disse: o quê? Não vou sacrificar não, vou embora, até hoje não entrou mais na igreja. Então há uns ritos, há umas coisas que não condizem com o relacionamento com o nosso Deus, e nós não podemos manipular o Senhor. Deus é um Deus soberano, é Ele quem cria todas as coisas, e nós não podemos manipulá-lo. Segundo lugar, a glória de Deus não pode ser roubada. A glória de Deus não pode ser roubada.
certamente que a derrota de Israel foi a mão do Senhor que pesou. Porque a família de Eli roubava a glória de Deus no sentido de conduzir o povo longe da presença de Deus. Que quando nós adoramos ao Senhor, nós glorificamos o nome dEle. Quando nós andamos diante dEle em retidão, buscando santidade, o nome dEle é glorificado. Todas as vezes que a igreja de Cristo ela se posta de maneira santa, de maneira diante da palavra do Senhor, o nome do Senhor é glorificado. E todas as vezes que vem escândalos, vem coisas erradas, o nome de Deus é o quê? Blasfemado. Não é isso que acontece? Então o povo sofreu essa derrota, sim. Deus castigou a família de Eli, Ofni e Finéias, que não se importavam com o Senhor, que zombavam da oferta do Senhor, deitavam com as mulheres. E aqueles que desprezavam a Deus, agora foram desprezados por Deus, porque eles levaram a arca para o acampamento, perderam feio. Então aqueles que desprezavam são desprezados. Aqueles que zombavam foram zombados entre as nações. Que Deus é esse que permitiu que esse povo fosse derrotado? Deus ele exerce o juízo sobre a família de Eli. Eli e seus filhos roubavam a glória de Deus, no sentido de conduzir o povo à verdadeira adoração. Porque eles não se importavam com o Senhor, fizeram pouco caso das coisas de Deus, tinham a arca como amuleto, uma maneira de se relacionar, de ter o benefício sem se relacionar. Isso não acontece na vida cristã. Pode acontecer em outras coisas onde o dinheiro reina, né? Então o homem ele quer uma mulher, ele paga pela mulher. A gente quer uma comida, a gente paga. A gente não precisa ter relacionamento, a gente paga e pega. Com Deus isso não acontece, é relacionamento. Não é na correria. Não é a gente está impaciente com tudo, não é assim? Vai abrir um vídeo que a internet trava, vibrando. Deus ele não vai se dobrar à nossa urgência. A urgência de Deus é diferente. Transformação de caráter diante dele, transformação de coração. E esse povo achou que a arca era um amuleto. Sabe qual foi o resultado disso? 30.000 homens morreram por causa da desobediência da família de Eli. 30.000 homens. E os filhos de Eli, Ofni e Finéia morreram no mesmo dia. Versículo 11, foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. O homem do Senhor profetizou isso no capítulo 2, versículo 34, que Ofni e Finéias morreriam no mesmo dia, e isso seria um sinal do juízo da mão de Deus pesando, e isso aconteceu. A arca foi levada pelos inimigos, o símbolo da presença de Deus, porque eles achavam de possuir a arca. Pelo fato de possuir a arca, eles podiam o quê? Manipular a Deus. Poderiam manipular a Deus. A gente tem a presença dele, vamos manipular. E como as pessoas manipulam as outras, principalmente no ambiente religioso, onde as pessoas acham assim, o pastor ele é tão ungido, que aquilo que ele fala está acima da Bíblia. Olha só que perigoso isso. Tem muitos lugares onde isso acontece. Eles achavam que pelo fato de ter a arca, eles poderiam manipular a presença. Pelo fato de nós pertencermos a uma religião, pelo fato de nós nos acharmos santos, nós podemos até pensar que podemos manipular o Senhor. Sejamos igual aquele fariseu que orava de si para si. Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou igual ao irmão Maria, não sou igual ao irmão Murilo. A gente perde o relacionamento, perde a presença de Deus. E o texto diz que Ofni e Finéias eles morreram, a arca foi levada, o povo foi derrotado. No versículo 12, um homem de Benjamim correu aproximadamente 34 quilômetros morro acima. O rapaz estava apavorado, estava com forte preparo físico, correu 34 quilômetros até Siló. Quando ele chegou lá, foi dizer a notícia da batalha.
E diz o texto que Eli estava sentado numa cadeira, olhando como quem espera. Eli já está cego. E o homem, na ansiedade de contar a notícia, passa direto, conta ao povo. E só depois então que Eli ouve, depois que há o alvoroço, depois que há a correria, ele pergunta: o que é que está acontecendo? Eli está totalmente fora da presença do Senhor. Ele achou que Ana estava bêbada. Ele não censurou os seus filhos. Ele não reconheceu o chamado de Deus para Samuel. E agora ele é o último a saber das novidades. Isso mostra como Deus está tirando da mão dele o sacerdócio, aquilo que ele havia profetizado. E quando o homem começa a contar as coisas, ele vai contando em ordem crescente. Olha, houve um cerco ali, lutamos. Israel foi perseguida, matou muita gente. Perdemos a guerra. Olha, os teus 2 filhos morreram. E ele ouvindo aquilo sentado. E a arca da aliança foi levada. Quando ele ouviu, da arca da aliança, diz o texto, que ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Quebrou o pescoço porque ele era homem do quê? No versículo 18, era homem velho e pesado. Era Eli da idade de 98 anos. E a falta de interesse de Eli pelos seus filhos, o seu coração estava perturbado por causa da presença, por causa da arca. E a falta de interesse de Eli e seus filhos foi o grande problema de Israel. Porque ele desde pequeno não conduziu os seus filhos. Ele ouviu falar aquilo que os seus filhos faziam de errado e nunca foi censurar. Depois de velho, olha, eu estou ouvindo aí o que vocês estão fazendo. Ele não era um pai presente na vida dos seus filhos. E isso sim trouxe grande maldição sobre o povo de Israel. Ele ficou sabendo por último das notícias. E quando o mensageiro falou que a arca tinha sido levada, ele cai para trás, quebra a cadeira, quebra o pescoço e morre. Eli, homem idoso, 98 anos de idade, pesado. E o interessante porque a palavra glória e a palavra pesado, elas têm a mesma raiz no hebraico. O peso da glória de Deus. A glória de Deus, ela é a extensão do seu peso, da sua substância. Nós sabemos que Deus não tem um corpo, mas há um peso, há um agir, uma presença de Deus, uma santidade de Deus. E Eli está pesado por comer os sacrifícios de Deus, por roubar a glória de Deus. Interessante essa comparação que o texto faz, né? A glória de Deus, a presença sendo trocada por um amuleto, e o peso de Eli representando o desdém, a zombaria com as ofertas do Senhor, e cai para trás e morre. E o texto continua nos dizendo que após a morte de Eli, a esposa de Finéias ouve tudo o que aconteceu e diz, ela estava grávida, ela entra em trabalho de parto, ela ganha um menino e em seguida ela morre. E ela põe sobre o menino um nome maldito que diz, e acabou, foi-se a glória. Acabou para ti, deu para ti. E acabou, foi-se a glória de Israel. Cadê a glória? Foi-se a glória do Senhor. Essa era a mentalidade do povo de Israel. Achava que Deus se limitava à arca. Achava que Deus estava contido naquela arca de madeira, naquele ornamento feito por mão humana. Eles achavam então que Deus havia perdido o seu poder, que Deus havia sido levado embora, que Deus não estaria mais entre o povo. Mas Deus sim está, mesmo quando as coisas acontecem de errado.
mesmo quando há juízo, mesmo quando as coisas vêm contra as nossas vidas, Deus está agindo no seu povo, Deus está corrigindo, Deus está chamando, Deus traz juízo para trazer o povo de volta para si. Então a glória de Deus, ela não foi embora, porque Deus, ele é poderoso, nenhum inimigo é capaz de tirar a força de Deus. Mas para frente a gente vai ver o que aconteceu com a arca na casa dos filisteus. E como nós, meus irmãos, eu e você, como nós roubamos a glória de Deus? O povo de Israel roubou a glória de Deus porque não adorou um ídolo, buscou outras coisas, não buscou ter uma presença, uma comunhão na presença. E nós, como eu e você, roubamos a glória do Senhor. Nós roubamos a glória do Senhor, sabe quando? Quando a nossa vida não é consagrada 100% a Ele. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, mas esperando o aplauso dos outros. Quando nós até servimos, mas a nossa intenção é receber um elogio. É quando a honra que é dada a Deus, nós pegamos para nós. Pastor Billy esteve ali em casa, ele orou e Deus me curou. De quem é a honra, de quem é a glória? É minha, né? Que a minha oração é poderosa, eu oro mais alto, eu boto mais ênfase nas palavras, e nós roubamos a glória de Deus, quando nós pegamos de Deus aquilo que lhe é devido, para sermos reconhecidos, para nos sentirmos bem, uma palavra de elogio. Isaías 42:8 diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós vemos em Cristo o exemplo da verdadeira adoração a Deus. Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação a ser igual a Deus. Ele glorificou a Deus na maneira como viveu, no seu relacionamento com Deus. Ele orava de madrugada, ele orou até a morte, ele estava diante do Senhor, glorificando ao Senhor. Em nenhum momento ele quis manipular ao Senhor, ele falou aquilo que do Pai ele ouviu. E nós temos sim em Cristo o modelo da verdadeira adoração, e Cristo nessa noite nos convida para que venhamos a ter uma vida de comunhão diante do Senhor, a esquecermos a manipulação e dar a Ele a glória que lhe é devida através de uma vida consagrada a Ele, de um coração voltado a Ele, de um coração prostrado diante dEle. Que não venhamos ser igual ao povo de Israel, que pereceu por confiar no amuleto. Que a nossa esperança esteja colocada no Deus vivo, no Deus que se relaciona. Porque se isso não acontecer, certamente que nós afundaremos na nossa caminhada diante do Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando ao Senhor nessa hora, colocando a nossa vida diante dele, os nossos irmãos que também sofrem com enfermidades, que hoje não estão aqui com a gente, pedindo para que a gente tenha a noção do peso que é a glória de Deus, uma glória que é manifesta através do relacionamento com Ele, sem manipulação e sem roubar a glória que lhe é devida. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, diante da Tua majestade, diante da Tua presença gloriosa, diante do Teu amor, Pai, nós nos achegamos nessa hora, com o nosso coração, ó Pai, desejoso, Senhor, de ter mais comunhão com o Senhor, de ter mais relacionamento com o Senhor. Oh Deus bendito, quebra de nós, ó Pai, quebra em nós qualquer forma, Senhor, de manipular, Senhor, qualquer religiosidade, Senhor, tudo aquilo que tem nos apegado, Senhor, seja isso dinheiro, seja isso a nossa religiosidade, seja isso qualquer coisa, Pai, que vai além do Senhor. Nos ajuda, Pai, a entendermos, Pai,
que o Senhor quer se relacionar, que o Senhor quer ter comunhão próxima, Senhor. E nós, Deus, colocamos o nosso coração em tantas coisas passageiras, ó Pai, tantas coisas, Deus, que fazem, Pai, que nós corramos atrás do vento, Senhor, porque sem a Tua presença na nossa vida, Senhor, de nada vale as nossas coisas, Senhor, nada vale a nossa inquietação, a nossa ansiedade, Senhor. Vivemos o dia todo correndo atrás do vento. Deveríamos correr nos Teus braços, deveríamos correr ao Teu encontro, a nos abraçarmos com Cristo, a sermos transformados por Cristo, Senhor. Transforma o nosso coração, ó Pai, a nossa vida diante do Senhor. Nos ajuda a glorificar o Teu nome, nos ajuda a entendermos o peso que é a Tua glória, o peso que é estar diante do Senhor, não no sentido de ser pesado, de ser ruim de carregar, não, mas no sentido, ó Pai, de devoção, Pai, no sentido de entender, Pai, a profundidade da Tua santidade, Senhor, de sabermos, Senhor, o quanto nós dependemos do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Pai. Temos nos alimentado com tantas porcarias que não é a Tua presença. Estamos, sim, Senhor, desnutridos espiritualmente falando. Só a Tua presença é quem vai fazer com que nós cresçamos diante do Senhor. Só o relacionamento perfeito com o Senhor, ó Pai. Ó Deus Santo, abençoa os meus irmãos, a vida de cada um deles, Pai. Coloco diante do Senhor, ó Pai, a vida do meu sogro, da minha sogra. Peço que a Tua mão poderosa, Senhor, a Tua mão que tem poder, a Tua presença, esteja aí naquela casa agora, Senhor, restabelecendo a saúde dos Teus servos diante do Senhor. Vai agindo com poder e graça, Senhor. Abençoa o Sérgio, a Deise, Senhor, que tem andado tão doente, Senhor. Nos ajuda, Pai. Cura as nossas enfermidades físicas, Senhor. A todos aqueles que também sofrem com enfermidades, Senhor, com luto, Senhor. Guarda o nosso coração diante do Senhor. Nos dê a Tua proteção, a Tua paz, a Tua presença, Pai querido. Abençoa esse povo espalhado aqui, Pai, reunido aqui, Senhor, espalhado por essa comunidade. Oh, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bondoso Pai, que quer ter um relacionamento com cada um de nós, a consolação do Espírito Santo, que enche o nosso coração de alegria, que nos consola, esteja sobre cada um de vocês, a Igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.